Foi, muito bem, muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um Sistema Solari. Aqui estamos nós hoje. Elcio Coronato. Olá! E aí, Elcinho? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. A gente precisa fazer essa introdução, mas o papo aqui é solto, né? É solto. O papo é solto. E aí, quais são as expectativas para esse Brasil e Argentina, hein? Este programa vai ser pós? Agora que a gente tá com as camisetas e que eu tô anunciando isso, vai ter que ser pré, né? Pré? Ah, vai ter que ser, não é? Não Ó. faz sentido ser pós. Concorda? É, Vai ter que ser pré. pré. O programa vai. O jogo é na terça. Na terça. Eu vou postar esse programa na segunda-feira. Olha, você é um cara ágil, né? Ágil, né? A gente vai falar muito sobre essa agilidade. Agora, ó, só de pra vocês terem uma ideia, conteúdos. agora é domingo à noite já. Maravilhoso. Ô, Elcinho, É. me conta, qual que você acha que é o resultado? Vai, vamos fazer um bolão aí, vai. Você lembra, agora fazer um flashback aqui, a gente foi assistir Brasil e Holanda em 2010, lá no Jockey, cobri, e aí eu fiz essa pergunta pra você. Falei, pô, e aí, Felipe, quanto você acha que vai ser o jogo? Você falou, 2x1 2 a 1. Holanda. Pra quem? Pra Holanda? Aí entrava uma música É, triste, lembra disso? E deu 2x1 pra 2x1 Holanda. Matei. Cê- E, cara, e esse dia foi inesquecível, né? Foi. A gente se divertiu nesse dia, Foi. cara. Várias coisas, Pô, né? cara, porque era o jogo, a gente foi cobrir pela Record, pelo Legendários, aí a gente ficou tomando cerveja durante o jogo, e aí... Era no Jockey, quando ainda tinha esses eventos grandes que botavam um grande telão pra você assistir a seleção brasileira, que hoje em dia não tem mais. Não lembro se teve. Não, mas grandes ativações, assim, porque isso aí era da Philips, era da. Não sei o que, era das grandes marcas, a grande marca ia lá, fazia um grande evento. Isso hoje em dia não tem mais. Tem, mas são menores, né? Tipo que nem eu fui Tipo lá a com casa você. da. Casa Casa da não sei o quê. A casa da cerveja. Essas coisas, né? Mas em outro formato. Aquilo lá era uma micareta, né? Isso, Aí depois tinha o show da Beth Carvalho e não sei o quê. Bom, enfim, aí... E tava o Cicinho, o jogador, e tava os jogadores que não tinham ido pra Copa. Tava o Thiaguinho. Thiaguinho, exatamente. Tava a Bárbara Evans. Que tava chorando, que eu fui depois falou, não fica triste. Também você me vai entrevistar ela Não, logo não foi depois do entrevista. apito final da Não, Holanda, cara. Nem fui entrevistar, fui falar, vou consolar lá. Sei. Foi consolar a Bárbara Evans, tá bom. E aquele dia, a gente, né, que tava torcendo pro Brasil ganhar, óbvio, mas mesmo que perdeu, a gente falou, bom, já estamos aqui, ou a gente vai beber pra comemorar ou pra afogar as mágoas. Decidimos beber pra afogar as mágoas. Só que, no meio disso, o Mion liga e falou, vai aqui que vai ter reunião. Nossa, eu não lembrava disso, Nossa, cara. gente, tava- Acabei de lembrar. Eu lembro que tinha uma matéria também logo no começo que era você beber muito, né? Era. Você foi parar na minha casa, lembra? Foi, nossa. Esse dia, eu acordei, não sabia nem onde eu tava, meu. E você falava bêbado pro pessoal da produção, me deixa na casa do Solar, me deixa na casa do Solar. Aí me ligam 3 horas da manhã, o Elcio tá gravando aqui uma matéria sobre bebida, ele tá meio mal, ele tá pedindo pra deixar ele eu na acho sua que eu morava casa. com os meus pais na época Ah, ainda. por isso, você não Eu queria morava- chegar muito eu muito não tava, mal na casa morava dos pais. sozinho ainda, acho que foi por isso. Eu tava tentando lembrar sobre essas matérias. Quantos anos a gente tinha nessa época? Ó, faz quase 10 anos, eu tô com 37, 26, né? Tá, então era ali essa época dos 25, 26, 27 anos, assim, né? 28 e tal. Faz sentido. Foi legal pra caramba, várias histórias. Faz sentido, mas é que às vezes é louco, né? Porque já passou 10 anos, né, cara? Foi em 2010, ok, vai fazer um ano, daqui um na ano. verdade faz 10 anos mesmo, porque começou esse movimento no final de 2009, né? Eu lembro exatamente como foi que o Mion me falou isso. Foi Também até no lembro. dia que o Michael Jackson morreu, que teve aquela festa, e aí eu fui conversar, enfim, ele me chamou pra ir lá naquela festa, daí eu conversei com ele disso, ele falou que ia ter, mas ele não falou ainda o que era, e eu fiquei enchendo o saco dele, ele falou, não, eu vou te chamar, porque você sabe o que tá falando, porque eu falei, pô, você fazia o Pânico todo dia sozinho na Band, na hora da novela, eu vou te chamar pra um negócio, tem um negócio que é. Eu falei, mas o que é? Imagina eu, né, chato do jeito que eu sou curioso, Imagina naquela todo época, dia, então. enchi o saco dele, aí ele não falou, aí ficamos sabendo, aí teve a primeira reunião, foi lá naquele bar que eu acho que era do Maria, que era lá no Itaim. Foi num restaurante. No restaurante, Pô, esqueci. Esqueci o nome agora desse restaurante. Bárbaro, não sei o que, enfim, agora Bom, esqueci. enfim, foi no dia que teve o apagão.
Você lembra? Da cidade inteira A cidade e tal. inteira. É verdade, é verdade, é verdade. Nossa, é verdade. A gente teve uma reunião antes num lugar que era um lugar que era especializado em fazer PowerPoint. Isso, exatamente, que até hoje existe essa... E a gente Eles fazem na verdade, eles fazem as grandes apresentações de projetos, né? Isso. Eles fazem o PowerPoint. E a gente tinha em todas essas coisas. Bom, enfim, aí teve um apagão, a gente lá mal conhecia você, conhecia o Mion, mas eu não conhecia o elenco inteiro. Né? Não, e era uma coisa, a gente ficava lá trocando ideia, uma baita ansiedade sobre o que estava por vir, né? Do programa e tal. Eu lembro também claramente o dia que o Mion me falou sobre o Legendários, que foi, eu tava gravando em um restaurante chinês pro MTV na Rua. Eu era repórter do MTV na Rua e eu tava gravando. E aí toca o telefone e eu lembro que eu saio meio de perto o Mion falando, pode falar? Não sei o que. Eu falei, posso? Eu saio de perto meio da produção e vou pra um canto. E lembro de estar sentado num cantinho de um restaurante chinês, falando com o Mion no telefone. E ele falava, tô indo pra Record, eu vou fazer um programa novo, quero que você venha junto, ainda não sei o que é, mas vamos. E aí ali eu já meio soube que no final do ano eu ia ter que falar ali na MTV que eu não ia ficar mais, tá? Porque o meu contrato era de 1 em 1 ano. Mas todo ano meio que se renovava automaticamente. Assim, realmente na MTV pra mim sempre foi muito legal nesse sentido. Já tava lá fazia já quanto tempo? 6 anos. 6 anos. Mais né? 5 como VJ, né? Aí eu tive que ir lá falar com a Cris Lobo, olha, eu vou sair, eu tô indo pro novo projeto do Mion. Tá levando meio MTV. Devia estar indo uma filinha de gente. Mas assim, pra mim foi um pouco diferente porque eu tinha acabado de entrar, né? Na MTV. E eu queria estar lá de qualquer jeito. Aí eu lembro que até quando eu pensei, pô, mano, demorei tanto pra chegar aqui, né? Óbvio que foi ótimo ter ido, mas, né, tava muito recente ter entrado lá, né? 2010. Mas foi um acerto muito grande ter ido pra Record, pra Legendários. É verdade. Bom, Legendários à parte, o Elcio sempre um produtor de conteúdo, sempre foi. Até vou falar que isso aí também é legal as pessoas saberem. Eu e o Elcio a gente se conhece desde a época de faculdade, né? Sim. A gente fez rádio e TV na mesma época, na mesma série, mas em diferentes turnos. Eu era da manhã, depois fui pra noite, você era da manhã, né? Sempre fui da manhã, sempre fui da manhã. Assim, ó, eu entrei em janeiro de 2001. Eu entrei em junho de 2001. Então, aí que aconteceu. Agosto, né? Aí, no terceiro semestre, eu fiquei pra trás. Você repetiu, é isso? Uhum. Eu não queria falar repetiu. Falar português claro aqui. É porque podia pegar só no máximo... Essa mancha no currículo de Elcio Coronato. Só podia pegar 2 DPs, eu peguei 3. Olha aí, eu fiquei na beira no primeiro ano ali também. Aí eu mudei de semestre. Se eu não tivesse mudado de semestre, eu ia ter caído na sua classe. De semestre, não, de turno. Perfeito, você teria caído na minha classe. É verdade. E aí você era o cara da manhã que fazia as paradas mais diferentes e eu era o cara da noite. Porque a gente tinha a mesma referência, né? A gente tinha a mesma referência. Então a gente fazia as matérias bem diferentes ali na faculdade, diferente de todo o resto. A gente já tinha um espírito ali bem... que depois esse espírito ia ir pra televisão, não por nós, mas virava uma coisa, era um pré, eu lembro que eu já era da produção do... Não era ainda da produção do Descontrole ali, do Mion, ainda não era, eu entrei no último ano. Você falou um negócio aqui, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Se eu não tivesse ido pra noite, a gente teria ficado na mesma classe, a gente poderia ter feito muitas outras coisas, cara. Criado alguma coisa junto, né, é verdade. E aí, enfim, a gente se forma ali com essas matérias que a gente tem até hoje, matérias clássicas, né? E aí a gente vai se cruzando depois por MTV, depois a gente fez o Legendários. E agora o Elcio tá com o canal, né, Elcio? Sim. Falando muito sobre essa questão do... Como é que a gente pode chamar? Um social hacking, assim? A gente chama... Social hacking é um termo que nos Estados Unidos está relacionado à malandragem. Tipo, um cara que consegue driblar a segurança e entrar nos lugares, esse tipo de coisa. No nosso conceito, a gente associa social hacking com inteligência social. Porque se você pegar a palavra ali, né, habilidade social, inteligência social, é isso. Então, a gente usa os dois termos com o mesmo significado. Social hacking e inteligência social. Por quê? Porque quando uma pessoa é inteligente socialmente, ele é um social hacker. Seria muito estranho, muito ruim de falar, você é um inteligente social. É meio estranho, né? Então, social hacker é uma pessoa inteligente socialmente.
E o que é ser inteligente socialmente? É a habilidade social, de se conectar, de criar bons vínculos, de ter empatia, de entender a pessoa, de saber como se conectar com a pessoa, de ter uma tolerância verdadeira. A gente vê hoje muita gente com falsa tolerância, né? Que fala que é tolerante e não é. Isso é porque a pessoa não tem de fato o prazer de entender o outro, né? A tolerância, a verdadeira tolerância está quando você tem de fato o prazer de entender a outra pessoa. Por mais que essa outra pessoa seja uma pessoa que vá totalmente contra os seus princípios, os seus valores, o que você acredita, né? Ter empatia, é muito fácil você ter empatia por uma pessoa parecida com você, é muito fácil você ter empatia por uma pessoa que você admira. Agora você tem empatia por uma pessoa, até por um criminoso, entendeu? É isso que é importante. Não é que você tem que pegar e aplaudir o criminoso e reforçar. Não é disso que eu tô falando. Mas tentar entender o que leva uma pessoa a ser assim, assado, tal, tal, tal. Quando você consegue ter essa postura, essa visão e tal, tudo fica muito... O que as pessoas buscam? Muito qualidade de vida, né? Inteligência emocional, tal. É a qualidade de vida que as pessoas estão procurando. A qualidade da sua vida melhora muito e você tem muito mais eficiência nas coisas que você está buscando, porque é inevitável que tudo que você faz, tudo que você busca, envolve pessoas, né? O que eu falo, agir é interagir, viver é conviver, né? Não existe você ficar sozinho. Então, eu acho que a gente vive um momento que as pessoas estão buscando muito a paz interior, olhando para dentro. Nada contra quem faz isso, eu acho muito bom, inclusive, porque existe sim uma busca interior, isso existe, não é que isso não existe. Mas as pessoas estão esquecendo de olhar para o lado, de olhar para as outras pessoas, de entender o que as outras pessoas pensam e descobrir o prazer disso. É prazeroso você entender as pessoas, o universo das pessoas. Cada ser humano, cada pessoa, cada animal, um cachorro é um universo à parte, né? Quando você tem o prazer disso, você percebe a sua vida melhorar muito e você conquista muito, os seus objetivos ficam mais fáceis de você alcançar. Não é papo de messias religioso, não. É verdade. É verdade o que eu estou dizendo. É verdade. Assine meu canal. É verdade esse bilhete. Assine meu canal, Mas como você achar essa fina sintonia, assim? Porque é difícil, né? Porque difícil. Tem gente testando tua paciência a todo momento. Né? Porque assim, um pouco que você tá falando é uma coisa de... Se você permitir, você acaba pegando, não sendo tolerante com várias pequenas coisas no seu dia. Então, você acaba passando o seu dia inteiro meio puto. Porque você não tem tolerância com o cara lá do estacionamento, porque você não tem tolerância lá com o que demorou, que não sei o que, porque o garçom que fez não sei o que da latinha, não sei o que. E isso vai te contaminando internamente. Exatamente. Você vira aí, você vira o seu pensamento. Exatamente. É o que eu falo. Quando o cara vai na terapia, lá que ele tá mal, tá depressivo, tá ansioso, não sei o que, ele fala da briga dele com a mulher, com o patrão, com o amigo, com os filhos, não sei o que, não sei o que. Você pode perceber, é o que você acabou de dizer, as nossas angústias, as nossas frustrações, nosso nervosismo, tá sempre relacionado aos outros. Tá sempre não, mas muito maior parte das vezes. Então, se você estiver bem com as outras pessoas, se você estiver bem com as pessoas ao seu redor, você vai estar bem. Então você direciona o seu bem-estar, Então, assim, as pessoas ficam tão preocupadas em estarem bem consigo mesmas e elas não se preocupam em estar bem com as outras. No final, quem elas que não ficam bem com elas mesmas, sabe? Tá tão preocupado se o outro tá bem ou se o outro tá mal, né? Não sei o que. E é muito louco esse negócio de você entender as diferenças e não ter... porque vamos supor, você tem uma verdade, uma coisa que você acredita, uma coisa que você gosta, uma coisa que você vê que é de um jeito e tal. Vamos projetar esse assunto na rede social? Vamos. Porque aí acho que consegue ser um terreno, mas a gente não fica. A gente realmente não fica tendo esse medo de ficar num papo muito. Pense positivo, não sei o quê. E acho que a gente consegue projetar numa realidade ali. A rede social, como ela pode te levar para um caminho do mal ou como ela pode levar para um caminho do bem, vai.
a rede social é uma loucura o que virou, né? Porque, pensa bem, vamos falar do Instagram, né? Eu sou um consumidor do Instagram, eu vejo aquele negócio, sou um viciado nesse negócio. Engolido pelo Instagram. Não com orgulho, né? É. É tipo um fumante, assim. Olha, usa esse Instagram. Enfim, aí... o Instagram, eu lembro que quando ele começou, que foi lá pra 2009, por aí, as pessoas postavam muita foto de paisagem. Essa era a brincadeira, essa era legal. Olha como eu sou um bom fotógrafo, e tinha os filtrozinhos e tal. Chegou uma hora, virou a chave, era mostrar assim, virou a onda da selfie e tal. E virou uma egotrip maluca, né? Que as pessoas em busca de likes, a pessoa tá bonita, não tá, não sei o que, não sei o que. E é uma carência, né? Todo mundo buscando aprovação, né? É o que eu falo dos termos que a gente usa na internet que já perderam o sentido. A gente fala de se conectar na internet, você não está conectado com ninguém. A gente fala de compartilhar, você não está compartilhando nada com ninguém. Compartilhar é aqui, eu estou compartilhando com você uma conversa, uma ideia, um pensamento e tal. Isso é compartilhar. Agora, compartilhar só a foto, você... maravilhoso, surfando nas ondas do Caribe, isso não é compartilhar, isso é exibicionismo, né? E as redes sociais estão levando muito as pessoas para isso e também, além disso, fica essa coisa dessa comparação da vida alheia, né? Então, eu acho que é uma ferramenta que ela que aí a gente cai no que a gente tava falando, essa comparação. Você pode passar o dia inteiro, o antigo vizinho que ficava lá na porta analisando a vida dos outros, você pode ficar hoje em dia o dia inteiro falandinho mal dos outros, conforme você vai girando o Instagram. E aí, de repente, você não se dá conta, mas você passou 10 minutos assim, ó. Você girou, fulano tá lá na Disney, também tá lá na Disney, aí a fulano tá na academia, também, né, tá tomando bomba, também, não sei o que, fulano tá, né, e aí você passa. Uma coisa que eu fiz recentemente, eu seguia não sei quantas pessoas, sei lá, 3.000 pessoas. Eu peguei e falei, vou seguir pessoas que eu conheço mais pessoalmente, pessoas que produzem conteúdo que eu gosto, né? Aí, boa. Artistas legais ou caras que trazem alguma coisa. Porque é uma realidade. Você pode pegar e não ter as redes sociais, mas é difícil, né? Mas você pode também, mas também você pode usar de uma maneira legal. Tem como usar as redes sociais de uma maneira bacana. Tem como você pegar... E foi uma coisa muito legal quando eu comecei a só seguir gente com conteúdo... relevante. Porque... pra você. Porque é isso que te alimenta e desperta as suas emoções, queira ou não queira, aquilo lá que você tá passando, né? Então, tô vendo lá um cara falar de uma coisa que me interessa, ao invés de ver uma pessoa que tá falando que tá na balada mais legal do mundo, ou na praia, sei lá. Não que pode ter. É que assim, se você... tá ouvindo aí, vê o meu Instagram, eu só posto conteúdo. Eu não posto, raramente eu posto uma foto, tô no bar tomando uma cerveja. Sim, isso é raríssimo ter uma coisa tem disso. Tem razão. Porque eu acho que não faz sentido, na minha cabeça não faz sentido. É quase trabalho pra você, vai. É uma plataforma de trabalho pra mostrar um conteúdo do que eu faço e tá no YouTube também, e agora também eu tô disponibilizando no Spotify, você que está ouvindo aqui, eu vou aproveitar. Tem Spotify agora, Elcinho? Como é que funciona aí? Então, eu aprendi com você. Agora tá no Elcio Coronato, como é o nome do produtor? Elcio Coronato, do podcast Elcio Coronato, tudo Elcio Coronato. Boa, então, mas qual é a lógica? Tem uma lógica aí. Do qual? Ser tudo Elcio Coronato. Fica mais fácil de achar, né? Não confundir as pessoas, né? Não tem muito nome, não sei o quê. O nome do meu canal no YouTube é tal. Aí o nome do meu... Que nem o meu YouTube antigamente chamava Coronhada. Eu tinha um site antigamente chamava TV Caos. Verdade. Aí não sei o que, teste de não sei o que. Pô, Elcio Coronato... Fidelidade. Não. Aí... Elcio Coronato mesmo, e aí lá tem as entrevistas. O Elcio já faz teste social há muitos anos, né, Elcio? Isso que você fala hoje já é uma coisa que você estava colocado em uma outra leitura, mas você já trabalhava esse tema já. Sim. Quando eu comecei a fazer essas... Que foi na época que a gente estava na faculdade, eu criei uma ideia de uns vídeos lá que
que na verdade chamava Percepção. E eram uns vídeos pequenininhos que até depois virou TV Caos, que era de câmera escondida, fazendo uma ação, uma intervenção na Quem é realidade. seu sócio na TV Caos mesmo? O Alexander. Isso, Alexander. Pode Você tá crer, morando cara. em Nova York. Ah, é mesmo? É, trabalhando Olha. com cinema lá, tá É super mesmo, bem que lá. legal, que Sabe legal. com quem sabe quem ele virou amigão de quem? Quem? Do Vascão, Luiz. Do Luiz Esquiel. Luiz Esquiel, que é o Vascão. Muito bom, que é Eles o Vascão. viraram amigos, Que viraram legal, tipo melhor cara. amigos. Mesma área, né? Mesmo É. essa coisa do cinema ali em Nova York. Eu não lembro quem foi pra lá, eu acho que o Vasco. O O Vasco. Luiz foi depois. Aham. E eu falei, mano, fala com ele lá. Eu não lembro quem. Enfim, aí eles se Você conheceram. que indicou. Eu falei, um fala que com o outro. conectou. Eles viraram grandes amigos. Legal. E eu fazia esses vídeos na época que não existia essa coisa de câmera escondida, era pegadinha. Perfeito. Não existia essa coisa de câmera escondida com uma outra visão. Não. Você fazer uma intervenção na realidade, ver como as pessoas vão reagir, se a pessoa vai reagir com um preconceito. Então, dá um exemplo aí para as pessoas entenderem, vai. De um teste. De um das antigas. Por exemplo, vai um que eu repostei recentemente. Eu falei assim, o que aconteceria se eu fosse uma pessoa extremamente solidária nas ruas com as pessoas, né? Uhum. Me oferecesse ajuda, a pessoa tá carregando coisa na rua, ajudasse a carregar, essas coisas assim, vem aqui, vem conversar, vou te dar um abraço, coisas positivas, assim. E as pessoas, isso foi gravado em 2002, 2003, as pessoas ficavam assustadas, assim, e tal. Então era esse tipo de coisa que eu fazia. Tipo, Não, mas tinha outros que o buraco era mais embaixo. tinha, por exemplo, o cara jogava o lixo na rua, esse foi o primeiro que bombou, né? Eu ficava parado ali na Charles Miller e com uma câmera parada esperando alguém jogar alguma coisa pela janela. E eu tava com um saco de lixo, um cesto de lixo gigante na mão, hora que o cara jogava Jogava lixo. de volta, jogava lixo dentro dele. Depois Tinha outro que era ficar com uma câmera escondida dentro da balada pra ver quem tava bebendo e depois ficar lá no estacionamento pra ver Mas desses caras que tinham bebido, ele- quem pegava o carro. Esses legendários. Isso, é. Ah, tá. Não, eu tava falando só o... Ah, não. Eu tô falando assim, da sua experiência de testes sociais. Ah, sim, sim. Me fala sim. uns aí mais, sabe, uns porrada, para as pessoas entenderem qual é sim. aonde Sim. você pega, entendeu? Ah, sim. Esses exemplos primeiros que eu dei foi os que eu gravei quando eu tinha 18 anos. Perfeito, isso. E aí, quando eu fui pro Legendários, na verdade, assim, o Mion via eu fazendo Notícias MTV com o Cazé, e aí ele já gostava, eu colocava um pouquinho disso lá, mas não era bem esse o meu quadro era mais de repórter. E o Mion viu e falou, mano, isso é muito legal, vamos fazer isso com dinheiro. E aí, era a mesma coisa que eu fazia 10 anos antes, só que com uma grana de Record, né? Então a gente fez testes muito legais, muito bem... Tinha dia que eu saía com uma equipe de 20 pessoas, 3 vans, 10 atores, era uma loucura. Mas, por exemplo, esse que ele falou, e que você falou, ele, né? Estou falando com a câmera, né? Estou falando com você. Esse que, Felipe, você falou... era bem naquela época que começou a pegar forte a Blitz em São Paulo. Aí a ideia era a seguinte: ficava na porta das baladas olhando as pessoas saindo, né? Aí a hora que o cara, você via quem tava chumbado, né? Aí o cara ia lá, pegava o carro. Aí eu chegava tipo, opa, tudo bem, boa noite, meu amigo, não sei o quê. E aí, não sei o quê. Aí Com a câmera. Com a câmera. Na cara, na do, cara cara. Ou seja, você bebeu a balada inteira, quando você sai, pega seu carro, entra, chega um maluco com a câmera, microfone, falando, e aí, queridão, bebeu, né? A gente viu você bebendo a noite inteira, vai pegar o carro agora, bonitão, não sei o quê. E aí... Aí dava o bafômetro pro cara soprar. E um dos caras... Era um, tipo, não é que ele era não é que ele tava de farda, mas o cara era um policial, tava bebendo. Uhum. Aí o cara veio, me bateu e tal. O que eu falo é que essa matéria foi uma matéria que nem foi uma das mais legais que eu fiz. Ó, também, né? Mas em todos os sentidos. Mas ela foi uma das que mais bombou, Uhum. porque eu tomei a porrada do cara, né? Sim, claro. Mais do que isso, pra mim, era que, tipo assim... mostrava como era perigosa a matéria que você fazia. Ah, sim. Teve muita coisa como perigosa. você ficava vulnerável ali no meio de tudo aquilo. Sim. Esse policial chegou a pegar a arma, não chegou? Não, Teve não. isso? Não. Não, ele me bateu, me deu um soco. Aham. Porque assim, até essa parada de apanhar ou não apanhar, eu tinha uma técnica pra não apanhar. Uhum. Só que, nesse Qual dia... era a técnica pra não Então, apanhar? você não pode... Confrontar. Isso, inclusive, são coisas que eu até uso hoje, ensino nas técnicas Então, de mas o que a gente tá mostrando aqui é que tudo aquilo do Legendários era o seu caminho pra você. Exatamente, Porque você... exatamente. Legendários não, tua vida inteira era o Sim. caminho pra o que você tá fazendo hoje.
as coisas que eu fazia antes de câmera escondida já usavam essas técnicas de inteligência social, social hack. Mas, por exemplo, teve uma outra vez que eu acho que foi até mais perigoso, que foi um jogo Palmeiras e, sei lá que time, Mojimirim, sei lá, Mirassol. E foi no Pacaembu. E aí a gente colocou uma estátua de gavião, botou um monte de coisa relacionada ao Corinthians pra gerar um desconforto ali, né? Pra ver se os caras iam destruir, ia rolar um vandalismo, né? E aí era um negócio de psicologia das massas, se uma pessoa estimulasse aquilo, e aí o merender, o produtor, vamos quebrar aí, quebrou, não sei o quê. Assim, ó, posso explicar Pode. mais detalhadamente? É tipo, vamos supor, era jogo do Palmeiras e tinha uma estátua preta e branca bem na porta do estádio do Gavião. Um gavião. Do Corinthians. E as pessoas passavam do lado dessa estátua e não se davam conta. Passavam, normal, tava indo pro jogo do Palmeiras. Até que um cara, que era o nosso produtor, o Merenda, parou na frente da estátua e começou a falar pros caras que passavam em volta. Ô, velho, isso aqui é um gavião, cara, isso aqui não pode ter. Aí os caras começaram, né, esse cara tem razão, isso aí não pode ter. Aí avisa já o próximo. Em 5 minutos, tinham 50 pessoas ali falando, precisamos destruir esse gavião. E isso é um teste, é quase eu ficar olhando pra cima no meio da Avenida Paulista e ver quantos vão parar ali, né? É o comportamento de massa. Isso, se um faz, todo mundo começa a fazer. Isso, Freud explica, né, a teoria, o seu comportamento dentro de um grupo é diferente, né? Isso mostra muito um linchamento, acontece essas coisas, Isso, né? exatamente. Então era pra mostrar isso. E aí os caras começaram a destruir o negócio. E aí eu tava escondido dentro da van. Nessa hora, a estrutura era de madeira, tinha uns pedaços de prego, os caras destruíram o negócio inteiro. Eu cheguei e fui... Falar, e aí, queridão? O que vocês estão fazendo aí? Destruindo o negócio? Seus otários. Seus idiotas. Não. Sem xingar ninguém. Aí, o cara tava louco da vida, que tinha acabado... Quebrar um gavião. Aquela adrenalina. E pior... O Edmuro era o câmera, devia estar uns 100 metros, os seguranças estavam uns 300 metros. Tinha ninguém lá pra mostrar que era uma situação de gravação, né? Não, eu vou falar uma coisa, cara. Olha, as cagadas lá, eu tinha segurança e tal, mas quando o pau comia, ninguém tava do lado. Segurança não ia, né? Segurança, câmera, ninguém tava junto. Nunca, sempre era comigo. Cara, vocês acham que televisão os caras falam, o cara deve estar cheio pra dar jeito. Tá, mas na hora que o Ciro aperta, ninguém tá perto, mano. Eu olhei pro lado, eu estava sozinho. Eu falei, nossa senhora. Bom, aí o cara veio com tudo, com um pedaço de pau com prego na ponta. Eu falei, mano, esse cara vai dar na minha cara, vai destruir, vai desfigurar minha cara. O que eu fiz? O que eu pensei? Eu falei, se eu... Confrontar? Se eu for pra cima, ele vai se sentir ameaçado, ele vai me dar. Se eu recuar, né, dar um passo pra trás, ele vai se sentir poderoso e vai me bater. Eu fiquei estático, parado, assim, né? Não me mexi e o cara ficou... e saiu andando. Nesse dia do motorista bêbado, eu vendo o vídeo, eu dou um pequeno passo pra trás quando ele vai pra cima de mim. Olha... E aí ele ganha confiança e me bate. Você estudou isso depois. Então, por exemplo, se você tiver... Tem várias técnicas de redução de adrenalina, mas, por exemplo, se você tá numa... Isso não é 100% garantido também, né? Não vou falar isso que o cara tá... não é assim, você vai poder fazer isso em qualquer momento e você não vai apanhar. Dar certo. Mas se você tiver numa situação dessa, de alguém nervoso, com adrenalina, prestes a te bater, você... Não insinue que você vai bater e nem demonstre que está com medo. Tente manter a situação no mesmo estado. Aconteceu uma situação recente comigo, que eu, ali perto da minha casa, tinha 2 moleques, eram 3 moleques, né? E eram 2 irmãos, um pai e um outro moleque lá. Eles estavam discutindo, encostado o moleque na parede, eu fui... e ninguém então interrompia. Isso não era gravação, era vida real, dia a dia. Falei, ninguém vai lá, meu. E tava apavorando o moleque, os moleques apavorando o dedo na cara. Falei, mano, os caras vão bater nesse moleque e ninguém vai fazer nada, eu vou lá. Juro, foi eu chegar lá pra parar o negócio, os moleques começaram a descer a mão. Por quê? Porque eu mudei o estado da situação.
o estado tava num nível. Quando você altera, você pode alterar para um lado ou pro outro. O moleque... E o pau comeu, rolei no chão. Foi um circo. Então tem que tomar muito cuidado quando você vai alterar um estado de emoção das pessoas. Alterar o estado de emoção pode ser uma violência que pode acontecer. Você fala isso, me lembra aquela cena do Tropa de Elite, o começo da Tropa de Elite, que o Wagner Moura entra dentro do... Tá rolando uma rebelião grande no coisa e ele entra dentro pra... Ele era meio... Não, minto. Ele tá lá como com a equipe dele pra acabar com a situação. E ao mesmo tempo entra aquele ator que fazia o Freixo. Sei. Ele entra pra mediar aquela situação. Sim. E aí é aquilo. São tantas... são tantos... pavios Sim. prestes a serem acendidos... Que é a emoção aí, Sim. que você tá falando da emoção. Nessas horas, a emoção tá tão à flor da pele que tudo depende de um passo. Uma movimentação de mão. Aí tá a coisa do assalto, quando o cara tá com a arma apontada, você fala pra ele que você vai pegar a carteira. Você não vai com a mão pra carteira, porque ele vai achar que você tá indo pegar outra coisa, não sei o quê. Tudo pode soar como uma ameaça. Isso. E aí a gente reage instintivamente, não é uma reação racional. Perfeito. Né? Igual quando você tá... Então desculpa te interromper, você, nessa situação, você tem que estar 2 passos à frente, em que sentido? No sentido de que você está pensando no que o cara tá sentindo e no que vai ser a reação dele conforme a sua reação. Então, você tá reagindo conforme a possível reação da outra pessoa. Sim. Então, né, essa coisa de negociação, você inclusive outro dia entrevistou um cara com... O Diógenes de Luca, que é um... Faz negociações de reféns. Isso. Né? Então, ali o cara é muito isso, né? Como... Inteligência emocional, inteligência social. Porque o que ele fala ali pode deixar o cara nervoso e ele matar o refém. Eu já passei uma situação nos bombeiros, ali um treinamento com os bombeiros, e tinha toda a simulação de um cara querendo se suicidar e tal. E ali toda a conversa. Primeiro o cara entendendo por quê. E eu lembro que ele falava que é porque ele tava doente. Que ele tava com AIDS, e aí o cara do corpo de bombeiro que tava no treinamento fala assim: nós vamos te levar no hospital, a gente tem remédio pra isso. E aí parava todo o treinamento e falava: velho, você não pode dizer isso, não tem cura pra isso. Então você diz o cara tá querendo se matar e você fala: volta, tem cura pra isso. O cara vai. O cara vai pular nessa hora. Ele vai mais um idiota querendo me enganar na porra da minha vida, né? Sim. Então é todo... Você tem que saber... eles explicam... Muito delicado, muito delicado. A gente tá falando aqui... A gente foi pro extremo, né? Pro extremo, claro, né? Negociação que o Diógenes chama de negociação sob pressão, né? É uma... Ou estratégia de redução de adrenalina, são casos mais extremos de que tá prestes alguém se matar, alguém cometer uma violência, né? Mas o legal de falar do extremo é que a pessoa também já consegue entender como aplicar, que é o seu caminho. Sim. Como aplicar tudo isso. Você usa o extremo só como um exemplo, sim, né? Mas a sua aplicação é no dia a dia. Por exemplo, ainda nessa questão de situações extremas, né? Nunca suba o tom, né? Se a pessoa tá falando alto com você, não fale mais alto que a pessoa, não demonstre agressividade, mas também não demonstre fraqueza, porque senão a pessoa vai querer, né? Fale com a pessoa normal, tente trazê-la pro estado normal da emoção, né? Nós, seres humanos, tendemos a espelhar as outras pessoas, né? Pode perceber, se você está conversando com uma pessoa que fala muito alto, naturalmente você começa a falar mais alto. E vice-versa. Se eu tô falando, Felipe, não sei o que você fala, a gente tende a espelhar. Então, é uma das formas. Tem muitas formas, né? Mas o espelhamento é uma maneira importante, interessante de você fazer isso. Inclusive, para você criar um vínculo com uma pessoa, né? O espelhar, né? Espelhar gestual, postura corporal, tom de voz, velocidade, né? Ou vou falar um pouquinho de espelhamento, que é uma coisa muito útil e muito útil e muito legal, assim, muito facilmente usável na sua vida. Você nunca encontrou uma pessoa que fala ou muito rápido, ou muito devagar, ou muito alto, ou muito baixo, e você tem que criar uma conexão, tá? De repente difícil criar uma conexão, a pessoa muita gente fala, tá numa outra vibe, né? Como se você entrar nessa mesma vibe? Se a pessoa estiver numa situação muito distante de você, né? Tiver muito rápido, eu sou um cara que muitas vezes eu falo muito rápido, então, se você chegar e você for uma pessoa que fala muito devagar,
e for falar comigo muito rápido, vai ficar estranho. Então, talvez, no primeiro momento, você comece a falar mais devagarzinho, não sei o quê, que aí eu naturalmente vou puxar e você equilibra. Então, isso é o espelhamento. Espelhamento de voz, de tom, de volume, de velocidade, de corporal, né? Isso é uma tática uma estratégia muito boa para você se conectar com qualquer pessoa. Você tava falando dessa coisa de você se aproximar e o espelho, né? Sabe aquela coisa que você viaja às vezes pra uma cidade e aí você passa uma semana lá, depois você volta, você tá com umas coisas do sotaque daquele lugar. Total. Porque você quis meio fazer o sotaque. Porque o cara que veio te servir o suco lá, o cara era mó gente boa, e ele chegou lá falando com o sotaque da região, e você meio quis responder meio no meu sotaque pra ser legal também. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido, é isso mesmo. Pra se enturmar, né? Porque você usa o mesmo sotaque meio pra se enturmar, né? Não, eu nunca tinha pensado, mas faz total sentido. Você falando, me veio isso na cabeça, faz sentido, é verdade. E hoje em dia, tudo isso o senhor tá em vídeos, né? No seu canal, né? Sim. Então, no YouTube lá, Elcio Coronato, tem esses vídeos de técnicas de inteligência social, tem as entrevistas, vou estrear uma nova playlist aqui. Boa. Estão algumas, depois eu conto. Aguarde, no próximo bloco, depois do intervalo. Para. Aí vai ter uma nova playlist e os testes também. Vou voltar a gravar, porque todo mundo pede que é o teste. Vai ter teste. Mas com câmera escondida? Câmera escondida. Boa. Com uma pegada parecida, porém diferente. Que, na verdade, é o seguinte: os testes sempre foram feitos bem focados na questão social geral, né? Geral. Então, assim, um preconceito racial, por exemplo, né? Eu já fiz vários desses. Os novos testes vão ser focados na questão da inteligência social. Então, a inteligência social sempre esteve presente, mas de uma forma mais... não como tema principal, e sim Isso. como consequência Isso. de um tema principal que era mais batido em cima de preconceitos sociais, não sei que outras temas ali bem fortes. Agora é mais. Eu tô tentando explicar, mas você vai falar sobre o que acontecia durante o teste, né? Exatamente. Então, por exemplo, a galera adora flanelinha, as minhas interações com os flanelinhas. Eu e os flanelinhas. De um lado, Elcio, do outro, os flanelinhas. O inimigo número 1 dos flanelinhas do Brasil. Então ali era uma coisa tal. Mas aí eu vou aplicar... Por quê? Porque o Elcio já entregou todos os esquemas de corrupção de flanelinha de quarteirão da Vila Madalena. Vila Madalena, de Valet, tudo. Valet. O Elcio é odiado por essa galera. E vai saber que teve um dia que eu fiz lá um negócio lá dos manobristas lá, que eles pegavam o dinheiro do carro e tal. Aí eu voltei lá, parei o carro lá, sem estar gravando, e ele... Pô, mas a sua matéria ficou mó legal. Mentira, sério mesmo? Te mas juro. você teve a coragem de ir lá parar o carro lá com os caras? Dane-se, meu. Dane-se nada, velho. Te juro. Não, tinha uma imagem ali que eu nunca vou esquecer. A câmera escondida. O cara espirrando de propósito. Nossa, o cara espirrava de propósito no volante. E deixar o volante tudo... Não, olha, cara, aquilo ali realmente até hoje me impactou muito forte. Essa daí o cara é um espírito muito mal, assim. Espírito do mal, cara. Não, e o cara não fez nada pra ele simplesmente deu o carro pra ele, mas não é que ele tratou mal o cara. Não, ele fazia isso com todo o carro, aquela expressão, espírito de porco, Perfeito. Então assim, você já entrou aí em muitos carros. Que foram espirrados. Pois é. E aí eu voltei lá e o cara falou, não, foi legal, até... Bom, mas enfim, agora o teste, ele vai ter, não vai ser assim, vamos pegar os flanelinhas que estão fazendo não sei o quê, ou o manobrista que tá roubando a moeda do seu toca-fita. Do seu toca-fita. Toca-fita já revelou a idade, né? Do seu cara, quase 40 anos. Do seu porta-luva. Vai ser... Se eu usar estas técnicas aqui, o que pode acontecer? Onde eu posso chegar? Perfeito. Então, aí você pode levar para o lado mais empresarial, não pode? Isso, como me comportar dentro de uma reunião? Também, mas também pode ser com flanelinha também. Tá. Assim, olha, flanelinha não sei o quê. Vou falar pra ele isso. Vamos ver o que vai acontecer. Por exemplo, você tem uma maneira de conseguir tratar o flanelinha tão bem que ele espirra no volante de todo mundo, mas menos no teu. Exato. Porque você foi gente boa. Isso, exatamente. Isso você pode aplicar pra vida e tal, né? E que bom se todo mundo
pensasse assim. Isso, Eu vou exatamente. tratar o outro tão bem que ele Isso. também vai me tratar bem. E aí Isso, teríamos um mundo. Isso, Né? exatamente. Enfim, os testes vão estar focados nessa coisa da habilidade social e como ela funciona, porque hoje eu só explico ali no fundo branco, ali no estúdio. Eu vou pôr essas técnicas em prática para as pessoas verem elas acontecendo. A técnica de redução de adrenalina, que a gente acabou de falar, de pessoa Perfeito. violenta, como pegar é que aí você depende do acaso, né? Ter que achar uma pessoa puta da vida pra... Tá, tudo bem. Mas assim, vamos trabalhar então em uma outra que não seja essa coisa do puto, do bravo, né? É. Mas em que outras situações que você pode usar? Essa aí, Sim. por exemplo, de... Aí uma coisa que eu ainda não tô falando, mas vou falar aqui em primeira mão, porque eu queria, na verdade, já ter feito isso, já ter começado a gravar isso. Mas eu achei que poderia confundir um pouco o público, porque tem umas pessoas que acham que isso é charlatanismo, que é a hipnose. Perfeito. Que eu também faço a hipnose e tal, e a hipnose ela tá presente no nosso dia a dia, as pessoas não sabem. Mas eu vou começar a produzir conteúdo de hipnose mais pra frente, mas eu tô segurando um pouco, porque tem umas pessoas que... Tem gente que não acredita, tem gente que acha que hipnose é truque, é combinado, é sim, mágica. é isso, que ficou muito atrelado à coisa da mágica, né? E o Fábio Coisa Puentes, aplicada no Fábio, no bem dormido, bem dormido, bem dormido. o Fábio Puentes é um gênio da hipnose, só que ele trouxe ela tanto pro entretenimento de uma forma que algumas pessoas acharam aquilo uma palhaçada. Virou programa livre. Virou, né, Infeliz- coisa de... Que é legal virou pra os caramba. poodles coloridos, praticamente, assim. Que é legal a hipnose de entretenimento, eu gosto demais também. Mas a hipnose é um mundo gigante que é muito pouco explorado, no mundo até pouco explorado. No Brasil é muito pouco e no mundo, até no mundo é pouco. Em Las Vegas tem shows muito legais de hipnose. Então, mas que são levados pra essa coisa do entretenimento. E não pra esse outro lado que é um lado mais cabeçudo que você tá querendo dizer. Tem vários. Que você tá propondo. Isso. A hipnose é usada Cabeçudo no bom sentido, né? a hipnose é usada em terapia, né? Você tá indo num mergulho mais profundo da hipnose. Você pode, de repente, curar uma doença. Você pode Perfeito. melhorar da tua depressão. Total. Você pode se preparar melhor pra um dia de batalha, entre aspas. Hoje eu vou ter um trabalho... Auto-hipnose. Auto-hipnose, vou ter um trabalho muito puxado hoje. Hoje eu vou num estúdio lá fazer um teste de VT e tô super tímido e não sei o que, decorar textos. Total. O pessoal fala tanto... É que tá, né? O pessoal fica falando tanto, às vezes, de inteligência emocional e, às vezes... Se ensinar técnicas de auto-hipnose, bicho, você resolve tudo. Sou um cara ansioso, não sei o quê. Isso, perfeito. Com técnicas simples de auto-hipnose, você entra numa reunião tranquilo, você entra você muda seu estado de espírito assim, cara. Isso, respiração, né? Respiração também é uma coisa muito Então, legal. tudo atrelado, né? E que Sim. tudo também desova no teu O conteúdo. relacionamento humano, Isso, exatamente. Que no fim é o seu conteúdo. Que até deixei aqui anotado. Dificilmente você consegue fazer tudo isso que você propõe não sendo genuíno, né? Exatamente. O cara, não, eu vou aqui fazer hoje, eu vou lá nas reuniões, eu vou ser um cara de empatia. Mas se você não é um cara de empatia na tua vida, não adianta, né? Perfeito. Você tocou num ponto importantíssimo que, na verdade, mais que importante, é um ponto central ali. Muita gente não, mas algumas pessoas acham que você desenvolver essas técnicas de inteligência social, social hack, você vai virar um malandrão, um grande enganador, o grande vou me dar bem. E na verdade não é nada disso. A proposta não é essa. A proposta, e também não funciona assim. Porque ela funciona com autenticidade, com verdade e com... É que essa palavra, ela soa, às vezes, meio piegas, mas com amor. Perfeito. Você precisa fazer as coisas com amor e amar o próximo. Esse negócio de que todas as religiões sempre falavam desse negócio. E isso tem um poder absurdo na sua vida e na vida dos outros. Amar o próximo é uma coisa que todo mundo fala, mas entra por ouvido e sai por outro. Poucos fazem. Quando você tenta de verdade. Amar o próximo de verdade quando mesmo. Você tenta gostar do próximo, né? Você fala, espera, deixa eu entender o que significa isso. Vou refletir bastante sobre o que é amar o próximo, o que é amar o outro. Entender, refletir. Mas tá bom, vou amar. Não é disso, meu. Pensa, reflete. E quando você aplica isso na sua vida, você vê você se sentindo melhor,
as pessoas ao seu redor se sentindo melhor, tudo fica melhor, tudo fica mais fácil, né? E se pode ver, todas as religiões falam isso. E religião, eu não sou defensor de nenhuma religião, mas as religiões têm muito conhecimento dentro das religiões. É óbvio que tem questionamentos entre alguma coisa e outra. Eu não estou falando que as religiões estão certas ou erradas, não é disso. Mas a base das religiões são conhecimentos milenares, entendeu? Que a gente não pode pegar e porque... minimizar. Porque tem algumas religiões com coisas, digamos, meio não muito corretas, que a gente tem que achar que tudo que está na religião é sacanagem. Não é, cara. Tem que olhar com atenção, saber entender a religião. E não... Eu não acho que você tem que ser religioso, mas você tem que ser um cara que gosta das religiões, cara. Certo. Você precisa ser uma pessoa de fé. Sim, mas aí que tá, né? A fé... As palavras, muitas vezes elas confundem, né? Porque aí entra, vou abrir um parênteses aqui, a comunicação, né? Às vezes o que significa fé pra você é uma coisa, pra mim significa outra, Total, né? porque o seu background, a sua bagagem, às vezes fé significou um negócio que na tua infância não foi legal, às vezes, não a fé, mas... Fé pode parecer uma coisa mística pra algumas pessoas. Perfeito. E pra outras pessoas, fé pode parecer uma coisa de persistência. Perfeito. Então... E pra outras pessoas, fé pode ser um negócio de adesivo de carro mesmo. Isso, exato. De tatuagem bonita no pescoço. Mas o que é importante, de repente, quando a gente tá falando de fé, é de você acreditar, né? De confiar, da confiança. E como faz pra você acreditar, pra você ter confiança? Você tem que ter uma leitura inteligente da realidade. Perfeito. Porque, coerente. Porque tudo que acontece na sua vida, ou na vida de qualquer pessoa, tem várias formas de você interpretar isso. Como eu digo, até uma tragédia tem um lado bom. Não é que o lado bom é maior que o lado ruim, mas ele tem um lado bom. Não é que o lado bom é a tragédia. Sim. Mas o lado bom é talvez o que você vai fazer dessa tragédia dali em diante. Você pode interpretar... vamos pegar uma coisa... Vou pegar uma coisa que não é muito pesada. Vamos pegar uma coisa simples aqui. Vamos supor, você tem que, por algum motivo, você gosta muito de onde você mora aqui, Felipe, é um lugar que você gosta, mas vamos supor que você tem que mudar. Por algum motivo você tem que mudar daqui, você tem que morar em Araraquara, sei lá. Araraquara. Aí você vai, eu gosto aqui, da minha casa, tô acostumado, não sei o que, não sei o que. Isso é o lado ruim. Você pode pegar e ficar preso nessa ideia. Vou sair de lá, o meu clube que eu gosto é lá, meus amigos moram lá. Mas que saco, eu vou para Araraquara, não tem nada lá em Araraquara. Um beijo pro pessoal de Araraquara. Um beijo, a gente ama vocês. Mas você pode também falar, olhar essa mesma situação e falar, Araraquara é o pico. O que será que tem lá, hein? A minha vida me deu a chance de conhecer Araraquara. Perfeito. Vou conhecer Araraquara, vou viver Araraquara. Peito aberto. Peito aberto. Isso. O que a vida colocou pra você, você abraça e vai. Isso. Você é assim. Você é assim. Isso. O Elcio é um cara, ele fala assim, tinha uma época da minha vida que eu falava assim, qualquer pessoa que chegava e falava, o senhor tem um negócio. Eu falava, o que é? Deixa eu ver, o que é? O que é? Dane-se, qualquer coisa. Podia ser uma coisa que não tinha nada a ver. Vamos lá ver. Porque às vezes desse vamos lá ver. Isso, aí que sai o negócio. Aí que sai um negócio que não. Negócio que a gente quer dizer não é negócio, não. Business, sai um negócio, sai uma grande amizade, sai uma grande relação. Você conhece o grande amor da sua vida porque era a menina que tava ali, que tava num negócio na casa do lado que não. Perfeito. Você entrou num outro ponto importantíssimo. Você acabou de falar da autenticidade. A gente falou também do amor ao próximo, e esse ponto que você tocou também é importantíssimo, que é você estar aberto pro mundo, cara. As oportunidades pra vida, né? Não só a oportunidade que você acha que vai ser boa, mas também, eu falo muito isso do jiu-jitsu, né? A gente já falou muito disso, assim. Jiu-jitsu serve pra eu sair do meu lugar comum. E toda vez que eu saio de lá, eu penso em talvez não voltar. E eu sempre volto. Mas porque eu quero achar o conforto? Não, porque eu coloquei dentro da minha cabeça que esse sair da zona de conforto é importantíssimo pra mim. É isso mesmo. Porque cada vez mais eu me sinto menos desconfortável, não só lá, mas em outras situações de pressão, eu consigo lidar um pouquinho melhor. Por quê? Porque eu tô lidando com situações de pressão, porque eu tô me colocando nessa situação, né? Total. Obviamente que não é pra você ficar o tempo inteiro fazendo coisa que você não gosta. Claro, não é pra você ir dormir num lugar frio, porque pra você sofrer, não sei o quê. Só que esteja aberto. Isso, e tire as coisas.
analise as coisas na Sim. vida, assim, né? Porque aí você vai lá, faz um negócio que te tirou da situação comum, mas depois você fica pensando, poxa, acho que foi bom ali aquele momento que eu saí ali, acho que isso aí foi bom pra mim, como crescimento interno mesmo. Por exemplo, alguém te chama pra. Vamos supor. Vamos lá ver um jogo de handball. Vamos num rodeio, que é um negócio que É, talvez você não seja super afim de ir. Em vez de você falar, pô, meu, handball, não gosto de handball. Não, vou lá ver. Bora ver. As coisas, Bora. Vamos ver o que acontece. E vai feliz. Não vai achando um saco. Isso, exatamente. Vai feliz. Vai ver. Vai ver aí, até o que você não gosta, um show de uma banda que você não gosta. Se você ficar lá, pô, mas eu não gosto disso aí, vai ser um saco mesmo, sua vida vai ser um saco. Agora, se você for pra todo lugar, com essa cabeça aberta, pô, vamos ver o que é. Degustar o mundo que é diferente, que você não conhece, fala, pô, olha isso, olha que diferente, olha que legal, olha como é que é isso. Sua vida vai ser muito mais prazerosa. Porque pensa agora uma coisa meio maluca, um pouco mais profunda que eu vou falar. Mas olha onde você estiver agora ouvindo, seja na sua casa, na academia, no carro. Olha só que coisa louca que é viver. Olha em volta. Olha em volta, quanta coisa tá acontecendo, quanta gente, quanto barulho, quantas cores. Meu, olha só como é rico a viver, né? A oportunidade de viver. E você tem que... a vida é um eterno degustar de sensações, de experiências. E aí você tá tendo essa oportunidade de viver, aí você vai ficar... Pô, você tá desperdiçando a chance de degustar isso que é... Ou esperando aquele momentinho que é a hora que você gosta, que é a hora de beber cerveja, ou de jogar bola, ou de... Sei lá... A vida é o tá tempo reduzindo inteiro. sua vida a esse momento happy só, hour, ao né? happy hour só, É. né? E é uma só, né? É uma só. Isso aqui que a gente tá vivendo aqui, Que a gente sabe é uma só. que a gente sabe é uma vez só, né? Mas e a gente não sabe quando que vai acabar. Então, e não é sempre, e a gente fala aqui também não é sempre, não é sempre que eu consigo isso. Por vários momentos Claro. eu vou pro lado negro da força. Sim. Mas eu procuro ao máximo, porque aí você torna isso o seu mindset, né? A sua linha de raciocínio. Você programa o seu cérebro para você viver, para você viver Sim. de verdade. Então você programa o seu cérebro para que ele deguste. Às vezes a coisa é uma simples respiração mesmo, Sim. e parar ali. A yoga, essa coisa que também às vezes parece um pouco, e lá vai falar de yoga. Sim. Tá meio dentro dessa lógica toda de um momento do dia você parar pra meio ouvir a sua respiração Sim. mesmo, né, e tal. Seja 5 minutos, seja 10 minutos e tal. Mas você vai conseguindo programar o seu corpo pra você estar nessa vida. Perfeito. Pra você não passar aí como um zumbizão mesmo, que toma uns remédios aí, Sim. tá meio tristão, e tá meio infeliz, e é a política, e é não o sabe time. nem o que tá fazendo aqui. A vida Isso. do cara, ele vive uma Figurante, passando de figurante a no grande mundo. verdade é que, infelizmente, a maior parte das pessoas do mundo inteiro, isso é triste, mas a maior parte das pessoas não sabe, não tem nem tempo de refletir o que está acontecendo. É que não sabe que você tem que estudar, viver. É meio isso, assim, É. saca? Vai deixando acontecer. E você não pode deixar acontecer. Você tem que ir atrás de uns cursos, abre umas tabs no YouTube aí, vai pesquisar respiração, vai pesquisar yoga de não sei o que, vai pesquisar, vai ver, vai assim, né? Sim. Tem uns livros aí, O Poder do Agora, O Poder do Hábito, que são livros que soam um pouco piegas, mas são também interessantes, cara. Tem muita coisa que você pode estudar, lendo, assistindo. Hoje em dia a gente vive uma era... Eu vi um cara falando uma coisa fantástica. A gente vive uma era que todo mundo tem acesso a toda a informação do mundo num momento. Por isso que a sociedade está acelerando nessa velocidade, enfim. Mas tá aí, as coisas estão aí. É só você querer. Porém, de qualquer forma, eu vou tentar transformar tudo isso numa coisa simples, assim. Pra não parecer um negócio, pô, que negócio complicado, não sei o quê. Realmente, tem hora que você não tá bem, tem hora que você tá mais triste. Então você tem que saber se respeitar também, né? Então, como eu faço, tá? Eu não sou o guru do mundo, mas como eu faço? Se eu percebo que eu não tô
nesse estado de espírito que eu acho que eu gostaria de estar, Uhum. primeiro eu tenho que perceber. Uhum. Porra, eu não tô... Que já é um bom sinal. sem falar, pô, meu, eu Já não é tô... importante. Ou eu tô mal-humorado, eu tô meio triste. tem Da que onde tá perceber. vindo isso, É. né? Que nem eu tô me aguentando aqui. Isso. Aí eu tento mudar a Seu mentalidade. mindset, isso. Se eu não mudar, Uhum. eu recuo. O que é recuo? Eu vou me recuar um pouquinho no sentido de recuar... Uma resiliência. Recolher mesmo Me fisicamente. recolher. Recolher, guardar o carrinho na garagem ali. Me isolar até fisicamente um pouquinho, Perfeito. baixar, dar Perfeito. reiniciar Perfeito. o computador, E, entendeu? e às vezes, pra não se envolver em alguma confusão. Isso. Então você se resguarda. Isso. Você se resguarda. Essa não é ali, a né? hora de você interagir com as Perfeito, pessoas, de sair. Aí esse não é um dia pra você sair. Então você Isso. tem que saber se respeitar também. Isso. E aí, porque se você Respeitar pegar... o feeling, né? Exatamente, porque o nosso feeling, o nosso instinto, ele é real. Oh, Ele é real, não é uma coisa mística. não. Isso tá. Sabe o que é isso? É um monte de conta matemática que a sua cabeça tá fazendo instantaneamente e você não tá sabendo entender a conta que ela tá fazendo, mas ela tá te dizendo um negócio, entendeu? E você tem que respeitar isso. Então, se você não respeita, você pega e vamos supor, você não tem que sair de casa hoje. Mas você fala, não, eu vou lá. Isso tá parecendo contraditório com o que eu falei, de você se forçar a fazer uma coisa que você não quer, não, mas são coisas diferentes. Uma coisa é você tá com preguiça que você não quer ver ninguém. Outra coisa é falar, não, eu não tô bem. Você tem que saber olhar pra você e identificar essas coisas. Mas, por exemplo, pô, não tô legal. Então não se force a estar numa situação que você não vai estar bem, que você vai gerar um outro problema e você vai ficar pior ainda. Total. Agora, pô, Elcio, mas é fácil falar assim pra você, mas tem hora que eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê. Realmente. Então vá com calma, mas vá consciente que você não tá num dia legal, né? Então você sabendo que você não tá... Pronto. É igual você tá dirigindo um carro que você sabe que um pneu tá meio ruim. Você não vai abusar dele ali, você vai segurar um pouco mais. Então, saiba como você está. Perfeito, Né? perfeito, exatamente. Elcinho, ótima conversa. Ótimo. Acho que é legal a gente falar sobre isso. Quem quiser acessar mais o conteúdo do Elcio, tá tudo nas principais plataformas, mas aí o canal do YouTube como Elcio Coronato, né? Elcio Coronato no YouTube, Instagram, e eu quero bombar o Spotify também. Spotify. Pô, me segue lá no Spotify. Boa. Pô, eu tô postando umas entrevistas que eu tinha antiga, eu tenho do Oscar Schmidt, da Rosana Herrmann. Essa coisa que a gente falou de transformar muito dos nossos conteúdos que a gente tem aí nos nossos arquivos Sim. em um arquivo de áudio e deixar ali arquivado no Sim. Spotify, né? Sim, muito bem. Valeu, rapaziada. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.